Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba para todo o Paraná. Neste sábado, 29 de novembro de 2025. E hoje eu tenho um convidado muito especial que vai falar aqui sobre a sua trajetória empresarial. Ele começou fazendo uma coisa para depois fazer outra coisa, que era o seu grande sonho, na verdade. É o empresário paranaense Sérgio Maioca, que é o fundador e presidente das farmácias Nicei. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Bessa, tudo bem? Bem, obrigado. Prazer em tê-lo aqui no Grandes por Bessa. Já era um desejo antigo meu trazer você aqui, né, para você contar um pouco, compartilhar um pouco dessa longa história das farmácias Nicei, que em 2026 vão completar 40 anos, né? É verdade. Praticamente, na tradição japonesa, 40 anos é meia vida, mas acho que a gente pode prorrogar agora. Os 50 anos pode dizer que é meia vida, né? Quer dizer que na tradição japonesa a meia vida é aos 40, não aos 50, por exemplo, como é mais ou menos aqui no Ocidente. É verdade. É que hoje, né, a população está vivendo, as pessoas estão vivendo mais, né? Então, antigamente, falava com 70 anos, a pessoa já estava bastante idoso, né? Já praticamente estava no final da vida, pode dizer, né? Uhum. E hoje, com a medicina mais avançada, as pessoas cuidando mais da saúde, hoje você vê pessoas com 80 anos ativo ainda, né? Claro. Então, as coisas... Dirigindo empresas. Aí as coisas mudaram muito, né, no caso. Isso é bastante positivo. Isso daí é graças também, né, no caso, ao avanço da medicina, né? E, obviamente, a farmácia lá tá para dar assistência, né? É verdade, para dar o suporte, né? O suporte, a orientação, né? Isso. Porque no Japão as pessoas vivem mais, né? Parece que é um dos países aí campeões de longevidade. É verdade. Tem algumas províncias do Japão que realmente são... os recordes mundiais de longevidade está lá, né? Então, e o Brasil gradativamente está caminhando para isso também, né? Então, hoje já temos várias pessoas centenárias, né? E isso daí é graças, digamos, realmente as pessoas estão se cuidando mais, né? Falando em Japão, Sérgio, seus pais vieram de lá, não é? Não, meu avô veio do Japão. O seu avô? Meu avô. Aí o meu pai, ele nasceu aqui, ele é Nisei, e eu já sou Sansei, eu já sou da terceira geração. Por isso você escolheu o nome Nicei para as suas farmácias. A Nicei saiu desde quando eu era atendente de farmácia. Meu sonho era ter a minha primeira farmácia e já estava na minha cabeça que a hora que eu tivesse condições de montar a primeira farmácia, ela ia chamar Nicei. Por que Nicei, né? A gente... os japoneses, no modo geral, criaram uma tradição, né, no caso aqui no Brasil, de muito respeito, de trabalho, de povo trabalhador, né? Então, por que não associar, né, no caso, o nome Nicei junto com o meu empreendimento que ia começar? Por quê? A pessoa pode falar, o que é Nicei? Nicei. Provavelmente é de um japonês, né? Como pode ser um baiano, pode ser alguma coisa assim, né? Mas eu sempre coloco que a gente tem que preservar muito as nossas raízes, né? Porque da onde a gente veio, como que a gente aprendeu a respeitar as pessoas, como a gente aprendeu a viver em comunidade, né? Então, eu acho que transmite isso. É verdade. Seus avós, então, chegaram ao Brasil em 1930, né? Se não me engano, no Porto de Santos. Porto de Santos. Porto de Santos. A primeira fase, praticamente todos os imigrantes começaram por Santos. Mas não foi no Kasatomaru, não, né? Esse aí foi um outro. O Kasatomaru veio antes, né? Que trouxe a primeira leva, né, de japoneses. De japoneses, são mais antigos no caso, né? Uhum. Aí, a partir de Santos, foram acolhidos em Santos, e aí vieram com promessa de uma nova vida aqui, né? Tinha terra farta, tinha condições, venderam um sonho que na realidade não era bem isso, né? Uhum. E aí eles foram trabalhar, digamos, praticamente como fosse uma escravidão em termos de café.
Então eles começaram na colheita de café. Isso lá em Santos mesmo? Não, no interior de São Paulo. A maioria foi para o interior de São Paulo. Só desembarcaram em Santos? Só desembarcaram em Santos, né? Aí, como não tinha que fazer, estava aqui, né? Então eles trabalharam muito, né? No caso, na parte do café. Eles já tinham filhos? Ainda não. Aí nesse período que eles começaram a ter os filhos, né? E aí meu avô, né? No caso, trabalhou um bom tempo nessa parte de café e daí eles conseguiram, digamos, pagar as contas que ficaram devendo ali, né? Por causa da viagem e a questão das fazendas de café e migraram aqui para o norte do Paraná, na região de Açaí. Meu avô é de Onde já tinha uma colônia japonesa? Não, eles começaram ali. Eles começaram foram pioneiros ali. E aí, nesse período, o governo estava distribuindo uma quantidade de terra para quem queria desbravar. Então, eles foram para o norte do Paraná ali, em São Sebastião da Moreira, receberam uma quantidade de mato, vamos dizer que era tudo mata. E aí, em cima disso, eles derrubaram toda a mata e começaram a desbravar e fazer agricultura, plantar café, plantar outras culturas, né? E aí que começou a história da imigração, digamos, dos japoneses, né? Cuidando do próximo negócio. Mas a primeira fase, né, no caso, se verificar a história, foi realmente uma fase, assim, muito complicada, porque praticamente pode dizer que a pessoa recebia para trabalhar, só recebia o que é para comer. E o resto é o que devia, digamos, por causa da viagem, por causa como hoje, de vez em quando, né, se encontra aí uma notícia que tem fazendas que tá tendo pessoas, digamos, trabalhando ali quase como se fosse escravo, né? É verdade. Infelizmente, né, de vez em quando a gente vê ou ouve, né, falar disso, né, que tem pessoas trabalhando em regime análogo à escravidão. Agora, Sérgio, falando em Santos, né, os seus avós desembarcaram no Porto de Santos, já fazer um corte rápido aqui. É por isso que a Nicei está patrocinando o time do Santos? Não, a questão de Santos, né, a gente começou a fazer uma expansão maior e a gente acabou adquirindo uma rede mais, digamos, a Polpa Farma, mas antes da Polpa Farma chamava Iporanga. E era a rede mais tradicional que tinha na região, né? E aí, como ela entrou em recuperação, a gente acabou adquirindo esses pontos comerciais. Praticamente foi mais de 40 lojas que a gente adquiriu, só os pontos comerciais, e a gente fez a reformulação de fachada e colocou todo como Nicei, né? Mas como a gente para dizer que era um forasteiro na região da Baixada, a gente teve que pensar em alguma estratégia de estar mais próximo da cidade. E aí que surgiu, nada melhor que o futebol. Aí surgiu a questão de falar, por que o Santos está na segunda divisão, né? Teoricamente ainda não está tão cara, né? E aí a gente teve em contato lá com o Santos e a gente acabou fechando esse contrato, né? Para se aproximar mais da cidade e, por sorte ou por uma estratégia, acabou entrando o Neymar, digamos, no time e tudo isso daí, né, no caso, realmente foi, vamos dizer, uma transformação, que seria um pequeno patrocínio, acabou se transformando num... Se fosse depois da vinda dele, aí o patrocínio seria bem mais caro. No mínimo é 3 vezes que eu estou pagando hoje. Dá para dizer quanto você está pagando ou não? Não, acho que isso daí, senão depois a renovação vai ficar complicada. É segredo, né? Tá bom. Bom, a minha função aqui é perguntar, né? Se você quiser responder, aí é com você. Voltando então à sua história, aí os seus pais se estabeleceram aqui, né, no interior do Paraná, ali no norte, região cafeeira, e foi lá que você nasceu? Não, aí o meu avô teve praticamente teve 12 filhos ali, né? E porque antigamente você tinha que ter bastante filho para ajudar, digamos, na lavoura, né, no plantio, né? E aí quando os filhos cresceram, pode dizer que tinha uma terra, uma quantidade que dava para se sustentar quando você está com a família pequena. Mas com tantos filhos, esse 50 alqueires tornou-se inviável, não dava para todo mundo. E aí
cada filho, aí meu avô pegou e comprou umas terras na região praticamente oeste, né? Lá na região de Santa Isabel do Ivaí, para frente de Paranavaí, e comprou uma quantidade maior de terras lá. Quase no Mato Grosso lá. Quase divisa com o Mato Grosso. E os filhos foram para lá, né? Só que ele comprou a terra com aquela boa intenção, mas acabou comprando na época não, hoje aquilo ali é só areia, né? Hoje estão se plantando com novas tecnologias, mas naquela época só tinha areia. Então era inviável qualquer tipo de agricultura, né? E aí eu acabei nascendo lá, né, em 60, aí meus mais 2 irmãos nasceram lá, só a minha irmã, a primeira irmã, que nasceu em São Sebastião da Moreira ainda, que nasceu antes da gente ir lá para Santa Isabel. De Santa Isabel, meu pai viu que não tinha viabilidade, praticamente não tirava nem para comer, e aí a gente foi para Jardim Alegre com a mudança e pegou mais um mato para derrubar. Na época que a gente foi para lá, não tinha casa, não tinha nada, só o caminhão deixou a mudança, a gente no meio do mato lá. Do nada. Do nada. A gente morou uns 3 meses, mais ou menos, debaixo de uma lona. Depois, meu pai, né, no caso, construiu uma casinha e nesse período a gente morou, digamos, numa pequena casa, né, digamos, chão batido e tal, né? E aí, em cima disso, ele trabalhou bastante ali, muito trabalhador, conhecia muito, né, tanto da construção, porque ele mesmo construiu a casa. Aí você já está falando do seu pai. Aí do meu pai, né? Uhum. E aí, nesse período, ele conseguiu juntar um pouquinho de dinheiro e a gente acabou adquirindo uma chácara praticamente pertinho da cidade de Jardim Alegre. Praticamente a cidade dava encostado na chácara. Nesse período, posso dizer que começou uma evolução do nosso padrão de vida, porque antes a gente não tinha nada, a gente era quase sem terra, né? E aí lá eu estudei, lá eu começar o primeiro trabalho, porque eu entregava leite que a gente produzia, né, antes de ir para a escola, vendia alface, o que produzia na horta. Então eu acho que comecei ali, foi o meu início de comerciante, vamos dizer assim, né? Daí de Apucarana, a gente, de Jardim Alegre a gente mudou para Apucarana, porque meu pai falou, não, vocês precisam ter um lugar que tem uma melhor estrutura de escola e tal, e fomos para Apucarana. Nesse período, ainda ele cuidado do café ali em Jardim Alegre, mas aí deu aquela questão da geada negra de 75. Geada negra, né? Ele acabou com o café, ele desanimou, vendeu aquilo ali e praticamente na cidade não teve um emprego adequado e aí acabou perdendo mais ou menos as reservas que tinha. E aí nesse período eu comecei a trabalhar de office boy lá em Apucarana de farmácia, tinha 14 para 15 anos. E aí aprendi, falei, preciso sair de office boy, preciso virar atendente, pelo menos ganha mais e tal. Consegui fazer isso depois de uns 2 anos de bom aprendizado. E nesse período os meus pais vieram para Curitiba porque lá também não tinha emprego. Aí vieram para Curitiba, todos arrumaram um emprego. Os pais e os 12 filhos? Não. Aí já eram os filhos, né, no caso. Ah, né? tá. Os filhos do meu avô já espalhou tinha se espalhado, vamos dizer assim, né? Uhum. Aí o meu pai... Vocês são em quantos irmãos? Nós somos em 4. Ah, 4 irmãos, tá. Aí uma das irmãs foi trabalhar em São Paulo, numa família lá, e sobrou 3 irmãos. Nesse período eu já trabalhava em farmácia, já era atendente. Já pude dizer que a partir da hora que eu virei atendente, eu criei a minha independência financeira. Então, e quando eles vieram para Curitiba, eu fiquei morando um tempo sozinho lá em Apucarana, por causa que eu tinha que terminar o ano letivo, né? E aí, posso dizer que foi uma experiência muito boa, tinha 16 anos, foi uma experiência muito boa, assim, de aprender a viver sozinho, não depender de ninguém e assumir responsabilidade, né? Então, eu acho que foi um período, assim, que eu evolui, vamos dizer, amadureci muito, né? Sem dúvida. E aí eu vim para Curitiba, daí no final do ano, foi no final de 75, 76 eu vim para Curitiba,
trabalhei na Morifarma, que tinha... Eu trabalhava lá em Apucarana, aí tinha filial aqui na época, uma antiga Morifarma, né? Que era dos Moribe, que tinha distribuidor, tinha indústria. Eram japoneses também? Já eram japoneses, né? E lá pode dizer que foi a minha escola de farmácia. Trabalhei um monte, tudo que tinha de inovação. Não essa Morifarma que tem hoje, né? Não, hoje não. Esse daí foi, o cara tava com a marca já solta aí, ele acabou pegando essa marca, né? Tá. Aí, nesse período, tudo que eu pude aprender de farmácia, gestão de estoque, gestão de categoria, por laboratório, controle de estoque, digamos, RH, tudo que eu pude aprender como até voluntário, eu me inseri lá, né? Então, aí eu trabalhei aqui até 78 nessa Morifarma. Nesse período, eu vim para cá. Eu fui estudar no Colégio Estadual do Paraná, né? Fiz profissionalizante de desenho de arquitetura, né? E aí, em cima disso, tudo que a gente faz, falar, um dia vai servir para alguma coisa, né? E aí, com o início de arquitetura que eu tive lá, de aprender um pouquinho, medição de espaço e tal, quando eu abri a farmácia, hoje, inclusive, todos os projetos das farmácias eu mesmo faço na hora ali, em 1 hora eu termino o projeto, eu só faço pro arquiteto lá chancelar as medidas certas, então isso daí dá muita agilidade no Olha caso, só. né? Então, Não sabia disso. Tudo é válido no caso, né? Nada se perde, né, em termos de conhecimento. E aí, aqui em Curitiba, nesse período eu trabalhava ali na Morifarma, ali na Praça Tiradentes, né? Depois fui trabalhar com outras farmácias particulares. O último emprego foi junto com um médico, que ele queria criar uma rede de farmácia, né? Aí eu comecei sendo gerente de uma loja e depois tínhamos 4 lojas e eu assumi a gestão de toda a rede. Só que esse médico gastava mais do que a farmácia podia dar. E aí sempre estava endividado. Aí quando eu assumi, coloquei regras e gestão de estoque, um controle mais rígido. Praticamente saneei todos os problemas que ela tinha. Quando eu falei que agora a gente vai voltar a crescer e agora eu vou ter a minha parte, né? A família, que ele era médico e toda a família era médico, daí pressionou, acabou vendendo essa 4 lojas aí. E aí eu acabei... Como era o nome da farmácia? Farmafux. Farmafux. Inclusive esse médico acabou falecendo, né? Ele era do Hospital Novo Mundo ali, né? Certo. E aí eu era sócio de 10%. Sócio de 10%, que a gente vendeu essa empresa. E só deu para pagar a dívida, não sobrou nada. Aí eu falei, puta vida, todo esse trabalho... Era sócio na dívida. Então, todo esse trabalho desses anos todos, não sobrou nada. Nem fundo de garantia não tinha, né? Aí eu tive que tomar uma decisão, né? O que eu vou fazer? Ou vou trabalhar para outras redes, que eu conhecia a maioria, e eu falei, olha, tive propostas, mas propostas que não me interessavam, porque os caras falam, não, já que você está desempregado, eu vou te pagar tanto. Eu falei, cara, não dá para receber isso se eu posso fazer uma transformação na sua loja aqui, né? Então não vale a pena. Então o que surgiu, eu falei, não tinha dinheiro para montar uma farmácia. Tinha o plano B, que era montar uma pastelaria. Então teve, das 4 lojas, uma da loja ali na Praça Generoso Marques, não foi negociado. E eles o médico a família ia devolver o ponto comercial. E aí que eu falei, já que eu fiquei sem nada, né? Nem fundo de garantia não tinha, então me deixa esse ponto comercial que eu vou montar uma pastelaria, porque pelo menos a pastelaria eu vendo um chevetinho que eu tinha e eu monto uma pastelaria, porque não precisa tanto capital de giro. Aí que surgiu, graças a Deus, né? Iluminou e ali tinha a loja Bandeirantes, que era de aviamento, né? Perguntou se eu queria vender o ponto comercial. Aí eu falei, depende do preço, eu posso negociar, né? E aí eles, na época, equivalente, eu vendi por uns $15 mil na época, né? E aí a hora que Mas a pastelaria você chegou a abrir, montou, não, funcionou? aí
15 mil dólares. Aí eu fui negociar a transferência do imóvel, o proprietário me comeu 5 mil dólares. Então sobrou 10 mil dólares. Com 10 mil dólares, eu falei, puta vida, dá para comprar uma pequena farmácia. Aí eu comprei a pequena farmácia ali na Mercedes, né? E coloquei o nome Nicei. Começou ali na Mercedes. Ah, aqui no bairro da Mercedes, em frente à Sociedade Mercedes. Certo. E aí, se eu faturasse, né, nesse período, eu faturasse, digamos, 5, 10 mil reais na farmácia, eu posso dizer que não ia sobreviver, porque eu tinha filho para criar, tinha colégio para pagar, né? Então eu falei, cara, se eu montar, eu monto, mas eu não sobrevivo por muito tempo, porque eu vou ter que comer o estoque que eu colocar, porque não vai ter rentabilidade suficiente para sustentar, digamos, a minha despesa e mais a despesa da farmácia. Então o plano B entrou novamente no jogo. E aí, com um pequeno pedaço desse dinheiro, eu montei uma pastelaria ali no Parolim. No Parolim por quê? Como é que chamava? Oishi. Oishi. Oishi em japonês quer dizer gostoso, né? E tal. E aí, farmácia, comecei o projeto para abrir a farmácia, onde tinha o melhor produto que eu já tinha experimentado, porque eu sempre fui bastante gastronômico, gosto de coisas e sou bastante crítico. E eu fui aprender a fazer o melhor pastel, a melhor coxinha, onde eu tinha experimentado o melhor, eu fui tentar fazer igual ao melhor. Aí desse jeito eu montei a pastelaria ali no Parolim, porque no Parolim na época só tinha concessionária de carro, algumas indústrias e era o maior puteiro de Curitiba, que chamava a zona de Curitiba, era lá, nessa época, né? No ano de 86. O único problema do Parolim era esse, não é como é hoje, né? Só que daí, nossa, que lugar que você vai montar? Eu falei, mas cara, o puteiro abre só à noite, eu vou trabalhar durante o dia, correto? Então não vai ter problema, não vai ter confronto ali, né? E aí que foi que eu montei a pastelaria ali, porque eu tinha um primo meu que tinha uma gráfica ali, e eles não tinham onde comer ali. Todo mundo tinha que sair dali, porque ninguém queria montar alguma coisa ali. Isso foi que ano? Em 86. 86. E aí, então, montei a pastelaria ali. Com dinheiro que eu tive, balcão de cimento, comprei a fritadeira e tal. E o principal, eu falei, o principal é o produto, né? Eu aprendi a fazer massa de pastel, fazer pastel. Não tinha muito restaurante na época, Não, né? não tinha. Pelo menos naquela região. Não tinha nada. Em algumas outras também. E além de tudo, além de montar a pastelaria ali, começou indo muito bem. E aí, logo, como eu tinha uma área muito grande, eu montei um restaurantezinho de comercialzinho. E aí, durante 8 anos, eu trabalhava na pastelaria, chegava às 6 horas da manhã na pastelaria, fazia o café, fritar o salgado, fazia tudo. 7 horas, minha irmã, a minha mãe chegavam, já estava tudo pronto e eu saía para ir abrir a farmácia. E aí eles tocavam. Eu vinha aqui na Mercedes. Aqui nas Mercedes, certo. Né, que eu tinha comprado uma farmacinha ali. E aí, na hora do almoço, saía de lá, voltava para a pastelaria, porque na hora do almoço. Como? Você tinha pegava carro? ônibus. Ônibus? Ainda. Nossa, era fácil. Era 2 ônibus aí, puta vida. Por quê? Hoje você tem, além de carro, você tem um avião, não tem? Mas hoje mudou a vida, né? Que avião você tem? Eu tenho um King Air. King Air. E aí, durante 8 anos, né, no caso, eu trabalhei com a pastelaria, inclusive abri até a pastelaria com meu irmão também, que tinha saído do banco e tal. E a pastelaria foi a sustentação básica da minha vida, nesse período. E a farmácia servia para mim vender, engajar, e tudo que eu vendia na farmácia, eu reinvestia em estoque e melhoria da farmácia, certo? Então, depois de 8 anos... Você morava de aluguel? Hã? Você morava de aluguel? Morava de aluguel, pagava aluguel, toda a despesa, né? Os filhos estudavam em escola pública? Não, estudava ali no Decisivo. O Alexandre já começava a estudar. Que hoje é o CEO, né? Hoje é o CEO da empresa. Certo. E aí ainda tinha que fazer todo esse... E aí, esse malabarismo. E esses primeiros anos aí realmente foi muito trabalho, né? Então, só que conseguiu fazer a base da farmácia.
Quando fez 8 anos, eu falei, agora eu posso dizer que eu posso me sustentar com a farmácia e eu posso deixar a pastelaria. Porque a pastelaria você tem que... você entra sujando, fritando e à tarde você tem que limpar tudo de volta para o dia seguinte. Então, para sujar de novo. É uma trabalheira, né? Farmácia, pelo menos o estoque está ali, você fecha a porta, no dia seguinte você abre, né? É mais fácil, né? Mas durante 8 anos, a pasteleira foi a base de sustentação. A hora que eu consegui, estava indo para Dá para dizer que você deve tudo ao pastel, então. E aí depois, no 8º ano, eu já estava indo, no 9º ano, eu estava indo para a 4ª loja de farmácia. Então eu já tinha um faturamento e tal. E aí quando eu abri a loja, que eu posso dizer que começou a transformação da Nicei, foi quando eu abri a loja ali do lado da loja americana na Eba do Pereira, porque ali era um formigueiro de gente, né? E eu consegui o ponto ali na época, porque estava muito difícil a economia do país, antes do plano real, tudo estava câmbio negro, dólar e tal. Aí eu comprei o ponto lá fiado, né? O cara falou, não, eu pago o que você está me pedindo, mas só que você tem que me parcelar. Aí o cara me parcelou em 10 vezes o ponto, e é só que era em dólar. Aí o aluguel também era em dólar. Só que logo em seguida veio o plano, e o dólar que estava 3 e pouco, 4, despencou para menos de 1, né? O dólar ficou abaixo do real no início do plano, né? Eu falei, cara, que maravilha. O meu aluguel, que era um absurdo de caro, ficou barato. O que eu devia de parcela ficou barato. Então, quer dizer, isso daí ajudou E o proprietário não quis mudar, manteve. O cara pelo menos era honesto, né? Então, aí tomou na cabeça. Tomou, mas, né? Era, como se diz, né? Acho que a pessoa sempre tem que honrar o que foi feito, né? Porque se não tivesse acontecido isso, eu tinha que pagar um absurdo, porque o dólar era muito caro. E hoje, quantas lojas são? 75 lojas. 475 lojas. Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Paraná, Santa Catarina, São Paulo temos mais de 120 lojas e temos mais de 30 lojas em Goiás. Goiás também? Em Goiânia, que o ano passado eu comprei uma rede de farmácia mais tradicional que tinha em Goiânia, que estava em recuperação, eu comprei essa rede. Então, eu posso dizer que com essa compra dessa rede, eu posso dizer que eu abri um espaço para abrir mais lojas na região do Centro-Oeste. Então, eu posso dizer que eu estou preparado para fazer uma escala mais, digamos, de abrangência, digamos, de Brasil inteiro, né? E o pulo do gato da Nicei, né, Sérgio, foi quando você foi para os Estados Unidos e você viu lá aquele modelo de drugstore, né, que as farmácias vendem muito mais do que medicamentos, né? Aí você eu acho que trouxe isso para cá. Foi uma inspiração, né? Porque na época que a gente foi, inclusive eu tinha 7 lojas, 8 lojas só, né? Eu estava abrindo a 9ª loja, mas aí eu falei, essa loja tinha que ser a 10ª. Então eu pulei até o número para ser a 10ª ali na Praça Tiradentes, né? Onde a Stealth era o lugar mais tradicional que tinha. E aí quando eu fui convidado para conhecer os Estados Unidos, nesse período era aquela febre nos Estados Unidos, é aquela revelação de foto em 1 hora, que eles tinham a revelação na farmácia, né? E aí, fora isso, eles vendiam de tudo. CVS, Walgreens, era, digamos, o modelo mais ou menos que é hoje, mas tinha uma ampla variedade de produtos. E aí me serviu de inspiração. E a partir do ano 2000, que eu estava com 30 e poucas lojas, eu peguei, digamos, essa inspiração, transformei em realidade, quando a gente conseguiu legalizar a farmácia para vender drugstore, conveniência, porque a gente era proibido, toda hora a vigilante estava querendo fechar a loja, né? Só que, aproveitando uma resolução estadual que saiu aqui do Paraná, que colocou para o supermercado assim, que tinha pressão que o supermercado queria vender medicamento no supermercado. Colocou uma resolução dizendo o seguinte, se você separar fisicamente a área da farmácia, o supermercado pode vender medicamento.
É o que foi aprovado hoje. Hoje está aprovado dessa maneira. Aí eu peguei e inverti esse papel. Eu falei, então eu vou isolar a área da farmácia ali e o resto eu vou vender o que puder, né? E aí apresentei o projeto para a Vigilância do Paraná. Primeiro comecei com um projeto com 2 portas, não aceitaram. Depois eles falaram que tinha que colocar tela. Até que chegou no momento que eles falaram, não, esse daqui pode, é uma porta só, assim, assim. E aí desta maneira foi a primeira rede de farmácia que trabalhou da maneira legalizada. Que em Minas tem uma rede lá que trabalha com conveniência, mas ela trabalha por liminar. Então isso daí, por isso que todas as lojas que eu abri a partir daí, a gente procurou abrir lojas de 300 metros quadrados, 250 metros, para se adequar ao espaço físico que é necessário. Porque não é conveniência, para mim não é um quebra-galho. Para mim, conveniência na farmácia é um projeto que eu tenho que representa uma parte importante da minha venda. Então tinha que ter o quê? Um espaço físico adequado. Para isso, todas as lojas que eu fui abrindo, eu fui fazendo o quê? Lojas mais amplas, com mais possibilidade de você não ficar misturando, digamos, biscoito com shampoo, né? Então nossas áreas é muito delimitada. A parte próxima do caixa é a parte da conveniência que você vai encontrar alimento. Mas você não vai encontrar alimento junto com medicamento. Então, a pessoa que não achar conveniente não tem problema, que não vai ser afetada, porque não vai estar lá, digamos, medicamento com bala, correto? Uhum. Então, a gente conseguiu criar um conceito. Não vai estar lá, de repente, um remédio para um diabético junto com doce. É isso aí. Seria um contrassenso. Então, desta maneira, a gente ampliou esse modelo e hoje todas as lojas seguem o mesmo padrão. Todos os nossos layout de loja seguem o mesmo padrão. Se você entrar numa loja aqui em Curitiba, Londrina, Maringá, Goiânia, em São Paulo, você vai encontrar a disposição dos produtos da mesma forma. A entrada de loja sempre vai ter os mesmos produtos. No meio da loja, aquele produto. A conveniência na saída. Então, quer dizer, isso é padrão. É como se você estivesse na farmácia do seu bairro. Então você pode, em qualquer Nicei, você se encontra com os produtos. Isso não é muito bom. Igual alguns casos, tem certo supermercado, que cada supermercado você tem que ficar procurando os produtos. Por quê? Porque não tem padrão, né? Agora, nós não conseguimos colocar um padrão na própria farmácia. Isso é muito bom. Olha, infelizmente o nosso tempo aqui chegou ao final. Eu procurei te interromper o menos possível, porque a sua história é muito interessante, muito rica, né? Eu já conhecia um pouco, assim, não com esses detalhes que você deu aqui. Mas para a gente finalizar aqui, Sérgio, hoje são 470, né? Você falou? Lojas? 474 lojas. 474 lojas. Eu vou te fazer mais uma pergunta aqui daquelas, tipo a que eu te fiz há pouco aqui do Santos lá. Quanto é o faturamento hoje da Nicei? Faturamento é uma coisa que a gente coloca, mas o faturamento está perto em 4 bi. 4 bi. É. Uhum. Certo, olha só, então daquela, podemos dizer assim, né, daquela pastelaria, né, virou aí um império farmacêutico, né, que fatura 4 bilhões de reais. Quantos empregados, quantos funcionários? Nós temos mais de 8 mil colaboradores. Mais de 8 mil. Mais de 1.500 farmacêuticos na rede. Olha só, maravilha. E hoje em que posição vocês estão no país? Hoje nós somos 7 no ranking, digamos, Brasil. É a 7ª. 7º no ranking do Brasil. Uhum. E com concorrentes muito fortes, né? Vocês têm aí muitas redes. Vamos dizer assim, o Paraná era dominado por Drogamed, Minerva e tal, e todas essas redes a gente incorporou. Só que depois, o que aconteceu? Que todas as redes do Brasil vieram para o Paraná. Então nós temos, digamos, de Santa Catarina, nós temos 2 do Rio Grande do Sul, nós temos 2 de São Paulo, 3, né? Nós temos do Nordeste. Então, quer dizer, o Paraná é o estado que tem maior concorrência hoje do Brasil. Dizem que Curitiba é a cidade que mais tem farmácia, né? Em cada esquina tem uma. Não só Curitiba, o Paraná inteiro. Paraná então, inteiro. Hoje, eu acho que o Paraná, em termos de farmácia por habitante, é o lugar que mais tem farmácia. Agora, o que eu posso dizer?
Você pega e vai dizer, não vai conseguir, vamos dizer, você vai brecar toda essa concorrência? Você, digamos, vai segurar essa concorrência? É impossível. Mas a nossa estratégia foi o seguinte, pode vir todo mundo, mas importante que eu mantenha o meu share de mercado, a minha participação de mercado, né? E eu continuo líder aqui no Paraná. No Paraná, e a Nicei é líder? Hoje, a gente continua líder, digamos, muito à frente dos concorrentes, né? Mas tudo isso é desenvolvido por quê? Porque nós somos do Paraná, nós temos um carinho, um treinamento muito voltado ao cliente, né? Coisa que... E o conhecimento do curitibano, né? Porque não é fácil, né? Não, no caso, o curitibano é um caso à parte, né? Eu acho que esse é o caminho. Em termos de como consumidor. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. Então, aquele menino que, né, tinha um chevetinho, hoje vai pescar com o seu próprio avião, né? Eu acho que o trabalho precisa ser recompensado. Primeiro, eu falei, eu nunca trabalhei pensando só em ganhar dinheiro. Primeiro é prestar um serviço adequado. A questão depois que você ganha, né, no caso, é uma consequência. Lógico, né? E eu coloco isso sempre, né? E a gente trabalha para isso, né? Também, né? Tá certo. Hoje você é casado, né? Pela segunda vez, tem quantos filhos ao todo? Tenho 4 filhos. 4 filhos. Todos eles seguem uma doutrina ainda de respeito, de valores. A gente não tem, digamos, fala, olha, não importa se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, certo? Mas valores a gente nunca perde, né? É verdade. E o Alexandre é o seu mais velho? O Alexandre é minha filha mais velha. A Patrícia. Né? Que tem toca o Hiperzu, que é o loja pet, né? No caso, tem 8 lojas aqui em Curitiba. E o Alexandre hoje é o CEO da empresa e eu estou no conselho. Obviamente, dando uns conselhos. Uns conselhinhos, no caso, né? Sérgio Maioca, fundador das farmácias Nicei, empresário paranaense, um grande empresário, né? Um homem de sucesso. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente, dividindo um pouco aí dessa sua história aqui, essa bela história. Parabéns. Obrigado, Bessa. Obrigado às pessoas que estão assistindo, né? Espero que a gente tenha contribuído com alguma coisa, né? Que seja inspirador. Muito obrigado. O Grandes por Bessa desse sábado, 29 de novembro, fica por aqui. Um ótimo final de semana a todos. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.